bom dia. Na verdade agora é noite, mas a gente sabe que o bom dia vale por dia todo. O dia é um só. Caso vocês não estejam atualizadas sobre as maiores e mais importantes notícias, que são obviamente sobre a minha vida e sobre a minha história, eu sou editora. E por muito tempo eu já trabalhei com escrita, há uns 5 anos já. Texto acadêmico, romance, ghostwriting, autoria fantasma. Ghostwriting, vamos usar a autoria fantasma porque aqui falamos português e o português é riquíssimo. Então eu já trabalhei com tudo que é tipo de texto, já editei muito texto, corrigi muito texto, traduzi muito texto. E se tem uma coisa que eu posso dizer é que os escritores estão pouquíssimos preocupados com a qualidade de seus textos, de suas narrativas. Então assim, eu não tô dizendo que todos os escritores que passam pela minha mão são péssimos, não. Eu já tive o prazer imenso de trabalhar com ótimos escritores, coisas que você lê e fica, nossa, eu pagaria muito dinheiro para ter o seu livro em todas as livrarias desse país, porque uau! Então assim, existem sim escritores bons, mas a maioria não tá preocupada em realmente falar com um público, em realmente falar com um leitor. Então, assim, se você é escritor e não procura estudar sobre narrativa, sobre tipos de narrador, sobre como usar cenário no seu texto, então você tá em déficit. Mas eu vou corrigir isso pra você, fica por aqui, que a gente vai mexendo umas coisinhas básicas pra você, tá bom? Então, recentemente eu li A Filosofia da Composição, do Edgar Allan Poe. Esse cara é hiper convencido, mas a gente não pode negar que ele foi um grande escritor. E ele dá uma dica sobre como ele acredita que as narrativas devem ser construídas. E claro que o que ele fala não é a verdade absoluta, mas ela pode começar a ajudar pessoas que... Ela é uma escadinha 1 para quem não tá com paciência para estudar sobre narrativa, porque eu entendo também que muitos escritores não são só escritores, né? Então a gente tem a vida muito corrida. Então se você tá procurando coisas fáceis, fica por aqui que eu vou te dar uns toques, tá bom? Tem algumas decisões técnicas que podem mudar bastante o impacto da sua história. Então vamos lá, quando a gente pensa numa história que é impactante, muitas vezes ela deixa um efeito na gente, certo? Ela faz a gente ficar, nossa, sabe aquele sentimento que você fica, caralho, esse livro que eu li, caraca. Enfim, isso é o quê? O efeito que a narrativa traz pro leitor. Muitos escritores estão por aí escrevendo aleatoriamente e parece até uma escrita terapêutica às vezes. Eu falei no último vídeo sobre diários e tem ideias e coisas que a gente joga em diário, então coisas meio jogadas. E aí tem escritores que estão publicando o livro assim mesmo, com as suas ideias jogadas. E muitas vezes tem ideias muito boas ali, só que elas não estão desenvolvidas, elas não estão em lugar nenhum, elas estão soltas, não estão sendo bem aproveitadas. E a narrativa assim fica confusa, ela não passa nada pro leitor. Então muitas vezes os textos que chegaram na minha mão pareciam mais uma narrativa de escrita terapêutica do que de fato uma história consistente. É claro que às vezes o escritor só quer contar uma história, então isso não é obrigatório, mas é um bom exercício pelo menos para você praticar. O que você quer deixar no leitor? Porque eu percebo que muitos escritores não escrevem para o público, eles escrevem para si mesmos. E apesar disso ser uma literatura válida também, é importante você pensar em quem está lendo o seu livro. O que você quer deixar na cabeça da pessoa que está lendo esse livro? Você quer deixar alguma mensagem? Você quer deixar algum sentimento? O que você quer trazer para essa pessoa? Olha para o seu público, quem é o seu público-alvo? Quando o autor não tem o leitor em vista, muitas vezes falta um eixo emocional, entende? Falta uma coesão. O leitor sente isso, ele sente que aquele livro não está conversando com ele. Isso é um dos principais motivos de um leitor pegar e largar o livro que ele está lendo. Uma outra coisa que pode ajudar vocês, escritores sem direção, vocês acham que não, mas quando a gente lê, a gente percebe quando você se perdeu, quando você deu uma dispersada. E principalmente quando você tem uma ideia na sua cabeça, porque a história tá na sua cabeça, mas ela não tá na cabeça do leitor. Então tem coisas que vocês deixam de fora e fazem falta pro leitor. Mas enfim, o que pode ajudar vocês com isso é você ter em mente o final.
escrever a história de trás para frente. Você pensa no final e constrói a história em torno disso. Você constrói a história pensando onde você quer chegar. Você fazer isso, escrever primeiro o final, ter primeiro a ideia de onde você quer chegar, ajuda a criar um senso de inevitabilidade. Sabe, quando você tá lendo, isso acontece muito em roteiro. Roteiristas são bons nisso. Você tá assistindo um filme ou lendo um livro, e aí você vai lendo, e você fica... tô vendo as peças se encaixando, tô entendendo. É um sentimento muito legal e muitas vezes você só alcança isso quando você já tá sabendo como vai acabar a história. Como editora, dá pra perceber como quando um livro é escrito no freestyle e quando ele realmente é guiado por uma ideia. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu conheci um cara e a gente conversava bastante e ele era escritor. E quando a conversa entrava nas histórias dele, que inclusive eram boas, ele tinha essa coisa de boas ideias. Ele me deu o livro dele para eu ler, inclusive ele escrevia muito bem. Coisas que acontecem muito também, escritores que não estão muito ligados ali em como funcionam as regras da escrita brasileira. Então não usam travessão, usam aspas, coisas do tipo. Ele era bem familiarizado com essas coisas, então pontos fortes. Mas eu perguntei pra ele, cara, e como você escreve esse livro? Você planejou? Você tem algum documento onde você organiza alguma coisa? Porque eu já conheci escritores também que tinham planilhas, por exemplo, e criavam a história assim, se organizando com planilhas. E aí ele falou, não, eu escrevo no freestyle. E isso não sai da minha cabeça, porque, assim... é muito fácil se perder desse jeito. E ele tinha um livro enorme que demorava séculos para chegar em alguma coisa interessante. E isso faz com que a história fique meio chata. Apesar das suas boas ideias, você precisa controlar as coisas, porque senão a história fica meio chata. Quando você trabalha com texto, que era ainda por cima o meu caso, então ele ouviu muitos pitacos, mas assim, eu gostava muito dele, eu não queria magoar ele. Mas então eu dei alguns pitacos, mas não o suficiente para ele se ligar, eu acho. Isso deixa muito buraco e eu entendo que isso pode soar como editores querendo podar a criatividade, mas na verdade é mais sobre direção. Porque você tá escrevendo a sua história e você ama os seus personagens, eles são seus filhos, mas o leitor não tem o mesmo apego. Então ele não tá tão interessado assim em saber sobre todos os detalhes da vida do seu personagem. E quando você coloca muitos detalhes assim, a história fica muito chata e faz você querer largar a história rápido. Enfim, não deu certo, ele era meio babaca e agora eu encontrei o amor da minha vida, então deu tudo certo no final. Agora só vai pros poetas. O Poe, quando escreveu esse ensaio, ele estava falando muito sobre a composição do corvo. E eu entendo onde ele quis chegar e tudo mais, só que eu acredito que muitas vezes isso não se aplica a romancistas. Mas... para poetas, para mim faz total sentido. Ele fala sobre a extensão da narrativa. Ele tem essa ideia de que causar um efeito no leitor é importante. Então, para causar esse efeito, muitas vezes você depende de uma unidade. Então, o leitor precisa estar focado no texto. E para ele, o comprimento ideal para você causar um efeito no leitor, para você dar esse impacto no leitor, é ele não ser muito longo. Principalmente no caso de poemas, mas também se aplica a contos, porque a gente sabe que ele era um contista fenomenal. Então você pensar, o que é um conto? Tem a ver com isso, com você conseguir ler toda a história em, vamos supor, meia hora, 40 minutos, uma leitura assim realmente onde você pode se aprofundar e o mundo ao redor pode não interromper nesse espaço de tempo. É claro que quando o Poe falou sobre você ler o texto em uma assentada, ele estava em 1800, então ainda estava no começo da Revolução Industrial e não era essa loucura que é hoje. Então claro que você pensar em uma hora como uma assentada é muito tempo, mas é claro que vocês são escritores, vocês são criativos e vocês conseguem adaptar essas coisas, principalmente poetas. Vamos pensar então em poemas que não são muito longos, que você pode contar realmente que o tempo vai ser um aliado para você poder criar esse efeito no leitor, para você poder deixar um sentimento nele.
E isso evita também de você não fugir muito da sua ideia principal. Isso também te ajuda na unidade do seu conto. Se você está tentando escrever uma coisa mais curta, então isso evita que você deixe muita gordura, evita que você coloque diálogos desnecessários, cenas soltas, esse tipo de coisa, porque você vai estar focado em causar um efeito numa assentada só. E tudo que você for escrever vai servindo a esse efeito que você quer causar, que você quer deixar no leitor. Outro ponto que chama muita atenção é o uso do espaço narrativo. Às vezes vocês me colocam um personagem sentado, sei lá, numa cadeira de balanço, mas vocês não conseguem usar esse cenário da cadeira de balanço de forma que vai complementar, que vai ajudar na narrativa. Às vezes vocês só acharam o balanço bonito e não usam o espaço narrativo como parte integrada do conto. É importante você saber usar o espaço onde o seu personagem tá. Se é um espaço claro, se é um espaço escuro, se é um espaço aberto. Então, voltando no exemplo do Poe, ele escolheu um quarto para fazer parte da narrativa do Corvo, poema O Corvo. Ele queria integrar o Corvo, uma figura irracional que precisava ficar repetindo o Nevermore, ou Nunca Mais. Então ele pensou, e se eu colocar então essa narrativa para acontecer numa floresta, que é onde um corvo estaria, ou em um campo, mas ele pensou o quê? Num quarto, porque o quarto ele dá essa sensação de moldura, entende? Como se você estivesse numa caixa, uma caixa cênica, entende? Onde vai acontecer as coisas, o porquê que ele escolheu esse quarto, o que tem nesse quarto, como esse quarto é importante para a narrativa. Então ele escolheu o cenário do quarto para poder contar com as memórias do jovem estudante que perdeu a sua amada. Então ele usou o quarto para dar o efeito de melancolia para o poema. Não é uma coisa solta, não é uma escolha aleatória, foi pensado. Então, por mais que a escrita seja assim, um processo criativo, a escrita de qualidade, a literatura, ela vem embasada em muito estudo, vem embasada em muitas decisões mesmo racionais. E claro, depois que você estuda por um tempo, depois que você escreve por um tempo, essas decisões elas ficam mais naturais, não exige muita pesquisa, porque elas meio que se tornam intuições bem embasadas, entende? Você já fez tanto aquilo e você sabe para onde ir. Então, no começo pode parecer meio mecânico, meio chato, mas com o tempo vai ficando natural. Eu ia comentar sobre a tríade que o Poe quis comentar, sobre a beleza, a paixão e a verdade, que são onde você pode buscar temas para sua escrita, para sua narrativa. A verdade, que é a satisfação do intelecto, a paixão, que é a excitação do coração, e a beleza, que é a elevação da alma. Aqui ele usa aquele conceito de sublime e grotesco também, mas isso daí é mais um assunto de romantismo, então eu vou deixar para outro vídeo. Então tudo que eu tô trazendo aqui vem sim de muito estudo, vem do curso de letras, vem dessa coisa de biblioteca, que eu gosto de ler sobre teoria narrativa, mas vem principalmente de experiência, vem principalmente de ver que os autores não estão sabendo procurar de fato onde encontrar teorias, onde encontrar embasamento, onde encontrar estrutura para suas histórias, para sua narrativa. E quando a gente que é editora, a gente que tem contato com a literatura, chega com alguma ideia ou com alguma crítica do tipo, eles percebem como vocês querem cortar a minha criatividade, é o meu texto e eu sei o que eu tô fazendo e tudo mais. E tudo bem, você é o autor, é autoral seu. Mas o editor, as pessoas que trabalham em editora, elas têm uma paixão por literatura tanto quanto os escritores. E a gente só realmente quer ajudar vocês a contar a sua história da melhor forma possível. Então assim, se vocês estudarem estrutura, teoria, não estou dizendo que nenhum estuda. Dá para perceber que alguns têm sim esse contato. Mas se vocês começarem a ler sobre teoria da narrativa, teoria literária, começarem a pesquisar sobre como usar cenário, começar a pensar nas decisões que você fez irracionalmente e às vezes mudar essas decisões a partir de uma perspectiva mais racional, talvez assim vocês não recebam tanto pitaco dos editores. Um beijo
a todos os escritores, é graças a vocês que eu tenho empregos. Então não é sobre odiar vocês, é sobre realmente querer passar alguma informação que pode ou não ser útil para vocês. Então saber usar espaço, saber usar narrador, entender o porquê você tomou certas decisões pode ser importante e trazer muito mais impacto para sua narrativa, deixar você como um escritor memorável, com uma história memorável. Enfim, até a próxima vez. Grande beijo.